Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Hoje o nosso tema é muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico diferencial de inchaço na perna. É uma das coisas que é muito comum de mandarem para o vascular, muito comum de todo mundo bugar, muito comum do pessoal se estrepar na hora de avaliar isso daí. E é uma coisa que praticamente todo clínico, todo médico acaba lidando em algum momento. Então, pessoal, o que a gente vai falar? Vamos focar no diagnóstico diferencial de inchaço. O que acontece quando você tem um paciente com inchaço na perna do seu paciente? Se você está estranhando, se você não sabe quem que é esse careca barbudo na sua frente, meu nome é Afonso, eu sou cirurgião vascular e endovascular e eu sou o cara que te ajuda a lidar com o paciente mais complexo do seu dia a dia, o paciente vascular. O paciente que é mais sutil e mais delicado, que você vai ter mais dificuldade na hora de lidar no seu dia a dia. E se você tiver um olhar estratégico na hora de lidar com isso, você vai conseguir mudar, virar o jogo e você vai conseguir fazer a diferença na qualidade de vida do teu paciente. E é esse o foco de hoje. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre edema na perna, tá? Então, o que acontece, galera? O que é edema? Edema é quando você aumenta a quantidade de líquido que fica no terceiro espaço. Sai o líquido do intravascular e vai o líquido para o extravascular. Isso pode acontecer por um bizilhão de causas diferentes, tá? Via de regra, a gente tem dois efeitos diferentes. O que pode estar acontecendo? Ou você tem uma quantidade real de líquido que aumentou, ou você pode ter alguma alteração hemodinâmica que aumenta líquido em uma região específica. Sei lá, por alguma razão, o líquido acaba não voltando e acumula numa região. E são um bizilhão de causas que podem levar a isso. Não é porque tem um inchaço na perna que é trombose. Não é porque tem um inchaço na perna que é varizes. Não é porque tem um inchaço na perna que é insuficiência cardíaca. Você precisa avaliar isso. Se você tiver o olhar estratégico para o teu paciente, souber avaliar isso de uma forma boa, você vai conseguir fazer um diagnóstico legal e fazer a diferença na vida dele, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que fazer, como que você vai avaliar o teu paciente com isso? Que nem qualquer outra situação na clínica médica ou na medicina. Você vai avaliar com uma boa história, tirar uma boa história do teu paciente e fazer um exame físico completo, tá? Não necessariamente completo, um exame físico direcionado. Então o que acontece? Primeira coisa que a gente vai pensar, o que o paciente vai chegar para você falando? Ele pode falar sobre os sintomas, quais os sintomas que ele vai ter? Ele pode ser sintomático, mas ele também pode ter dor, pode falar de sensação de peso, pode ter algum motivo de alteração venosa, por exemplo, sensação de queimação na perna, alteração trófica da pele, por exemplo, ao longo do tempo, o edema crônico pode fazer dermatofibrose, é muito comum isso a gente pegar em linfedema, por exemplo. O que você tem que definir é muito bem, isso vai fazer total diferença para você, é se o inchaço que você vê na perna é bilateral ou se é unilateral. Então, isso foca sempre na hora de você avaliar o teu paciente, se o edema é simétrico ou se o edema é assimétrico. Isso faz muita diferença, tá? Então, o que acontece? O que você tem que ver? Vamos pensar em causas de inchaço, tá? Então, você tem que pensar em coisas que são localizadas, se você pensar no edema unilateral, uma doença localizada na perna, por exemplo, ou em alguma doença sistêmica, se for um edema bilateral, simétrico, tá? E daí outra coisa que faz diferença é o seguinte, você tem que pensar o que é uma coisa que incha de forma crônica, tá inchando há 2, 3 meses, ou incha de forma aguda, inchou há 6 horas, um dia, 12 horas, coisa assim. Então, assim, você tem várias causas possíveis, tá? Então, o que seria a causa de inchaço agudo? Por exemplo, entupir uma veia profunda, por exemplo. Você tem o sistema arterial leva o sangue para a perna, o sistema venoso leva o sangue da perna para o coração. Você tem na drenagem venosa, você tem as veias superficiais que levam praticamente nada do sangue, você tem as veias profundas que levam 90% do sangue. As substâncias que não conseguem se dissolver no sangue, elas voltam pelo linfático, tá? Aí entra algumas gorduras, aí entra as proteínas um pouco mais pesadas, coisa assim. Isso que forma a linfa, né? Então o que acontece? O que dá um edema agudo? Você pode pensar ou em processos inflamatórios, tá? Ou então em processos decorrentes de insuficiência venosa, de forma súbita, tá? Ou então processos, então o que você vai pensar? Quadro agudo, você pensar uma trombose venosa profunda, entupiu uma veia profunda na perna, o sangue vai ter dificuldade de voltar, sei lá,
um cisto de Baker, que é um processo inflamatório crônico do joelho, que forma como se fosse um dedo de luva da articulação, que acaba vazando, quando ele rompe, ele pode dar uma irritação na região do gastrocnêmio do sólio, esse processo inflamatório da lesão. Uma ruptura muscular, uma lesão muscular levando a síndrome compartimental, uma infecção, por exemplo, uma erisipela, uma tromboflebite, que é uma infecção, uma trombose, uma veia superficial, lesões tumorais, sei lá, fratura, quebrou a perna, teve uma contusão, uma picada na perna, né? O que seria uma coisa mais crônica? Crônica seria uma coisa que levaria às vezes meses, levaria muito mais tempo formar. Sei lá, varizes, leva muito tempo para você formar uma veia e essa veia dilatar. Síndrome pós-trombótica, você vai ter uma situação em que você tem, por exemplo, a veia vai estar lesada e isso cronicamente vai levar a um inchaço mais comum. Que mais? O linfedema, a linfa, ela acaba demorando muito mais tempo para se acumular, né? Que mais? Você pode ter, por exemplo, alterações motoras do pé, porque isso daí, por exemplo, se você tiver uma alteração motora do membro inferior, você vai ter uma situação em que a bomba muscular vai estar mais fraca. Lentamente isso vai levar a alterações, tá? Que mais? Você tem isso tudo pode levar a quadros unilaterais, tá? Que mais? Quadros bilaterais, o que poderia provocar? Se você pode ter o azar de ter uma trombose venosa profunda bilateral, tá? Mas que mais? Pode acontecer o quê? Você vai pensar em quadros centrais. Você pode pensar em, por exemplo, uma insuficiência cardíaca. Você pode pensar em insuficiência renal, uma insuficiência hepática. Insuficiência renal, o que acontece? Uma insuficiência cardíaca, o que acontece? O cara não consegue, a bomba não consegue tirar o sangue da perna para levar de volta para o coração, por isso que incha a perna. Se você tiver uma insuficiência renal, o que pode acontecer? Você vai ter uma alteração na quantidade de líquido, que vai estar em grande quantidade de líquido no corpo inteiro, inclusive na perna. Insuficiência hepática, o líquido não consegue se manter dentro do vaso. E isso, quando diminui a proteína, o líquido sai do intravascular e cai no extravascular. Isso incha. Isso vai inchar bilateral. Que mais? Se por acaso o cara tiver azar de ter fechado a veia cava inferior, que vai para as duas pernas, tá? Tudo isso leva a quadro agudo. Que mais? Algumas medicações podem ter inchaço como efeito colateral. O cara pode ter azar de ter uma infecção na perna bilateral, tá? Que mais? Quadros crônicos de edema bilateral. Varizes pode dar edema bilateral. Que mais? Deixa eu pensar. Linfedema, lipedema às vezes pode ser uma causa, mas não é tanto inchaço por líquido, acaba sendo mais por disposição de gordura. Gestação é uma coisa importante de pensar. O bebezinho ele fica em cima das veias, vem das duas pernas, e isso faz com que acumule o líquido na perna, dando inchaço. Por isso que a gente pega, uma das orientações que a gente faz quando tem a compressão do bebê na cava inferior, é fazer o seguinte: mãezinha, quando for deitar, vira a perna para a esquerda, deita para o lado esquerdo. Por quê? Porque você tira o parasita de cima da veia e joga para fora, joga para lateral. Então sai de cima da veia cava inferior e você faz com que a drenagem venosa volte de uma forma melhor. O que mais? Período menstrual, dependendo do período menstrual, o que acontece? A mulher fica com uma tendência maior de retenção de líquido. E isso acaba fazendo esse tipo de coisa. Imobilização. Se a pessoa estiver mais imobilizada, ela vai ter edema localizado. Que mais? Obesidade, hipotireoidismo, apneia do sono, tem um monte de causas. Então, assim, galera, tem que ter na cabeça se o edema é unilateral ou bilateral, tem que ter a noção se o edema é crônico ou se ele é agudo, tá? Isso faz diferença, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar na hora que a gente vai examinar, isso daí você vai pegar na história. No exame físico, o que você vai olhar? O edema ele é mole ou ele é duro? Você vai ver o quanto tem de dermatofibrose, o quanto esse edema é rígido, o quanto ele é compressível. Onde está inchado efetivamente? É só na perna? É na perna e na coxa? Qual a região que está mais inchada? Tá? Tem algum outro sinal que chama atenção? Tem veia visível? Tem algum trauma local? Tem algum sinal flogístico local? Tem hiperemia? Tem calor local? Tem alguns outros sinais clínicos não relacionados ao sistema circulatório, quando você vai pensar numa coisa bilateral, por exemplo. Se tem algum outro sinal de insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática, tá? Você vai pensar em alguma medicação que pode estar provocando isso. São coisas que tem que levar em consideração na hora de você avaliar um edema, tá? Então, o que você vai pesquisar?
Por exemplo, padrão do edema. O que você vai ver? Edema duro. Você vai pesquisar como? Você vai ver se tem dermatofibrose, que é a fibrose debaixo da musculatura no subcutâneo. Como? Tem um sinal que assim, olha, vou ser honesto, eu não sei se é dessa forma que se fala, tá? Se eu não me engano, chama sinal de Stemer, que é o seguinte, é quando você não consegue fazer a prega na base do segundo dedo. Essa preguinha na base do segundo dedo, quando você não consegue fazer, isso aqui é sinal do quê? De que tem fibrose no subcutâneo. Essa fibrose no subcutâneo é um sinal de dermatofibrose. Esse sinal em especial, ele é patognomônico de linfedema, tá? Que mais chama atenção? Quando o edema é mais amolecido, quando você consegue comprimir legal, não tem isso, né? E se você tiver esse edema sem varizes? Se você tiver um edema muito importante, mole, muito fácil de comprimir, sem varizes, pense em doenças sistêmicas, como por exemplo, insuficiência cardíaca, pense em insuficiência hepática, pense em insuficiência renal, pense por essas linhas, checa o coração, você vai pesquisar proteína no teu paciente, você vai pesquisar, por exemplo, o efeito colateral de algumas medicações. É muito comum, para não te falar que praticamente toda semana eu pego o paciente que vem para mim como vascular com edema de perna, sem uma veia varicosa, e esse cara, por exemplo, ele é um paciente jovem, branco, que usa amlodipino por início recente para tratamento de hipertensão arterial. Os bloqueadores de canal de cálcio são a primeira opção para tratamento de hipertensão arterial, principalmente na raça negra, tá? Assim, isso é difícil a gente definir assim no Brasil, porque tem tanta miscigenação que não dá pra gente nem falar nada. Às vezes o cara não tem aquela cara de raça negra, mas ele pode responder muito bem com amlodipino. Tem muita miscigenação no Brasil, então não dá nem pra se confiar muito nisso, em relação a entrar ou não com a medicação. Mas pode acontecer de você pegar um paciente que começou a usar amlodipino, por exemplo, e é um paciente que vai acabar respondendo menos em relação à parte de hipertensão arterial e fazer muito edema, tá? Então é uma coisa pra gente pensar, tá? Outra coisa, das doenças diagnósticas de edema unilateral, tá? Uma coisa que é muito importante a gente sempre ter em mente é a trombose venosa profunda. O problema da TVP é o seguinte: trombose venosa profunda, quando você pensa em edema agudo, você tem uma taxa de sensibilidade de especificidade do diagnóstico que é perto de 50%. Em outras palavras, eu olho um paciente e acho que tem TVP, você olhou um paciente, o mesmo paciente achou que tem TVP, a gente chamou um cara com vascular que trabalha só com trombose, achou que tem TVP. Sei lá, o macaco fugiu do circo, o macaco olhou, achou que não é TVP, a chance de estar todo mundo errado e o macaco está certo é 50%. Em outras palavras, quando você pensar em TVP, sempre faz exame de imagem. Desculpa, sempre faz exame diagnóstico. Daí você pode fazer o quê? Para aumentar a sensibilidade disso daqui no diagnóstico, você pode usar uma coisa chamada score de Wells. O score de Wells, ele vai avaliar para você por uma pontuação qual que é a chance de ter evento trombótico. Se você tiver até 2 pontos, é baixa probabilidade, a chance é de ser outra coisa. Se você tiver mais do que 2 pontos, aí é alta probabilidade. Aí como é que a gente faz um diagnóstico disso daí? Se você tiver baixa probabilidade, vamos pensar que você está no pronto-socorro. Você vai fazer o quê? Você vai dosar o dímero D, que é a prova de degradação de coágulo. Se você não tem coágulo aumentado em grande quantidade, o dímero vai estar normal. Se você não tem coágulo em grande quantidade, com certeza você não vai ter trombose. Em outras palavras, dímero negativo exclui trombose. Dímero positivo não quer dizer porra nenhuma, tá? Na prática é isso, tá? Se a sua probabilidade for alta pelo score de Wells ou o seu dímero já veio positivo no score baixo, Doppler. Ultrassom Doppler venoso vai avaliar se tem trombose, tá? Se tem trombose venosa, tá? Que mais? Quadros infecciosos, por exemplo, erisipela. Só que erisipela você vai ter o que no quadro? Você vai ter sinais flogísticos. A ideia é uma infecção de pele. Então você vai ter calor local, você vai ter hiperemia, você vai ter febre, você vai ter aquele pródromo do cara todo com cara de gripado, tá? Isso na situação dos quadros agudos. Quadros crônicos, o que acontece? Geralmente, quadro crônico, o cara vai ter o quê? A dor pior, o inchaço pior no decorrer do dia e geralmente regride com a perna para cima, tá? Então, o que acontece?
Você pode ter, por exemplo, varizes. O paciente vai ter veias de grosso calibre que essas veias superficiais não conseguem fechar a válvula, o líquido volta e dá um inchaço. E daí você vai perceber que esse paciente vai ter, além do edema, ele vai ter sinais de varizes de perna, tá? Quando você tem linfedema, que é o edema decorrente do linfático, geralmente é indolor, tá? E outra coisa, quando o edema é linfático, a linfa ela é mais espessa. A linfa não sai 100% durante a noite, tá? Uma coisa para você pensar, tá? Então assim, o que você vai pensar? Quadros unilaterais, pense em doença de coisa unilateral. Doenças bilaterais, pensa em coisa sistêmica. Então você vai pensar o quê? Pensou numa coisa sistêmica, pensa com coisa específica. Você vai pensar num eco se for uma ECC, no linfedema você pode pensar, nos quadros de dúvida diagnóstica, pode pensar numa linfocintilografia, uma varize, se está na dúvida se tem varizes, é diagnóstico clínico, mas nada te impede de pedir um Doppler venoso, tá? Que mais? O lipedema, ele vai ter o quê? Alteração de distribuição de gordura. Aí é um pouquinho diferente. O inchaço não vai estar tanto na perna, vai estar mais na coxa, tá? E é quase sempre bilateral. E geralmente a pessoa tem uma dor no toque. A pessoa tem uma perna inflamada, tá? Que mais? Existem medicações que podem provocar isso? Tem um bizilhão de medicações que podem provocar inchaço na perna. Por exemplo, dos antihipertensivos. Eu comentei até um pouquinho aqui sobre o anlodipino. Os bloqueadores de canal de cálcio, via de regra, eles dão inchaço, hidralazina, tá? Que mais? Beta-block pode dar, clonidina, metildopa, minoxidil. Alguns hormônios podem dar inchaço. Então você vai pensar no que? Corticoide, estrógeno, progesterona, os GABAérgicos podem dar pregabalina, gabapentina. Quimioterápicos às vezes podem inchaço, tá? Aí você pode pensar no docetaxel, na gentamicina, da gentacitabina, no pemetrexel, tá? Que mais? Imunoterapia pode dar inchaço, anti-inflamatórios podem dar inchaço, pioglitazona, inibidores do mal, tá? Então assim, o que tem que ficar na tua cabeça? Pensou em inchaço, checa se é bilateral, checa se é unilateral, checa se é crônico, checa se é agudo, tá? Então o que você vai fazer? Pesquisou causa, pensa, viu que o edema é bilateral, pensa em doença sistêmica. Viu que é unilateral, pensa em doenças do membro, tá? E daí você vai pensar em venoso, linfático ou lipedema, tá bom? Galera, essa é uma forma bem fácil de você diagnosticar edema no seu paciente. Pensa direitinho, saiba como avaliar e se você tiver um olhar estratégico na hora de você ver isso, você vai resolver o problema do teu paciente. Galera, essa live aqui, essa aula, ela vai ficar no ar por uma semana, depois ela fica lá na nossa comunidade de alunos do curso 10 em 12. 10 anos de experiência em vascular em 12 semanas. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me manda mensagem lá no Instagram ou joga comentário aqui no vídeo que a gente vai trocando figurinha e responde todo mundo. Não perde, tem muita coisa legal aqui. Falou!